Tem uma outra pergunta da plateia que diz o seguinte: estamos em um fórum de empreendedorismo socioambiental. Vocês veem que a busca de muitos jovens por empreender, criar novas formas de trabalho, é uma resposta saudável para criar uma relação mais saudável nesse campo da vida? Na verdade, o que dizer para o jovem, né? Vocês veem que a busca de muitos jovens por empreender, criar novas formas de trabalho, é uma resposta saudável para criar uma relação mais saudável neste campo da vida. O que dizer para esse jovem que está procurando empreender socioambientalmente, se é que existe esse termo, né? Leonardo. Olha, eu acho que o jovem empreendedor, e nós temos que ter empreendedores criativos, mas eles não podem ser como aqueles clássicos que nós conhecemos até hoje, que não tomavam nunca em consideração a natureza, a terra, os bens e serviços que a natureza dá. Consideravam isso externalidades. Montava sua fábrica, poluía as águas, poluía o ar, contaminava os solos, as chamadas externalidades. Não entra na contabilidade nos negócios. Ocorre que hoje, essas externalidades ficaram tão grandes que estão ameaçando a vida humana. Então, hoje, acho que todo negócio não basta ser apenas socialmente responsável. Ele tem que ser socioambientalmente responsável. Uma responsabilidade socioambiental. Tem que produzir sabendo que se esse bioma, esse ecossistema aqui, que possibilidades ele tem, que limites tem nas águas, nos recursos naturais, o tipo de população, que hábitos culturais tem. E aí aproveitar as chances, tem que fazer uma análise diferente. E aproveitar esse conjunto de dados para fazer aí sim eu acho, um desenvolvimento, que não é crescimento. Porque crescimento é produzir mercadorias que vão para o mercado, que tem um valor de mercado, e você consome. É fazendo essa relação que ele falou, desculpa te interromper, é esse jogo africano, ninguém perde. É de todos ganharem, mas também a natureza ganhar. Não só nós ganha-ganha. A natureza também tem que ser preservada, mais ainda. Nós temos que enriquecer a natureza para os nossos filhos e nossos netos. Senão eles vão olhar para trás e vão nos amaldiçoar. Porque vão dizer, veja que ar que temos que respirar. Veja que comidas quimicalizadas temos que comer. Veja que solos envenenados temos que pisar. Vocês não fizeram. Então nós não queremos ser amaldiçoados para os nossos filhos e netos. Então hoje a produção não é tanto produção industrial. É uma produção da sustentação de toda a vida. Temos que produzir para atender demandas humanas. Lógico, temos que comer, beber, etc. Mas temos que fazer isso respeitando os ciclos da natureza, a limitação do próprio planeta. Começou o tempo do mundo finito, não dá para ter um projeto de crescimento infinito num planeta finito, não dá mais. Então, um empreendedor que não tem essa consciência, ele está atrasado na história. Não está adequado à nova consciência que nós estamos adquirindo da situação nova em que a natureza e a terra estão se encontrando agora. Ana Maria, Yo quisiera una cosa sobre eso. Sí, por favor. Esas son las preguntas difíciles. A ver, un colega de Leonardo, un teólogo, define la profecía de la siguiente manera: lo que ya es, pero todavía no. Profecía, lo que ya es, pero todavía no. Gran cantidad de las soluciones que necesitamos hoy, desde el punto de vista del cuidado y del punto de vista de la empatía, ya hay soluciones, pero todavía no las hemos adoptado masivamente. Respecto al emprendedurismo, ¿sí se oye? Aló. Te ouvimos bem. Vocês estão ouvindo bem? ¿Atrás se oye? Sí, bien. Un sociólogo argentino, José Nun, dice esta frase, bueno, ya murió. Decía, el mundo está lleno de trabajo, lo que no hay es empleo.
porque el empleo depende de la forma como nosotros definamos el trabajo. Por ejemplo, las mamás trabajan mucho. El trabajo de la mujer en la casa es un trabajo enorme, pero no es empleo. Nuestros jóvenes hoy trabajan mucho voluntariamente, pero no es empleo. El cuidado nos exige redefinir el concepto de empleo, porque vamos a tener que pagar muchas cosas por no hacerlas. El concepto de la conquista de la que hablaba Leonardo nos llevó a pagar por hacer cosas. El cuidado nos va a llevar a pagar por no hacer cosas. Nos va a obligar a definir nuevos empleos que hoy no pagamos por ellos. Esa es la gran discusión que necesitamos para que nuestros jóvenes, que quieren ser todos emprendedores, puedan entender que muchas de las cosas con las que están trabajando hoy son el trabajo, pero las tenemos que convertir en empleo para que para que tengan ingresos. Eso, tenemos que cambiar muchas formas de pensar. Quiero insistir, tenemos que pasar del paradigma del éxito y la acumulación al paradigma del cuidado y la empatía. Significa cambiar muchas formas de pensar. Por ejemplo, necesitamos una nueva educación espiritual. Hemos dado mucha educación religiosa en América Latina, pero no hemos dado educación espiritual. La educación religiosa permite que un sicario en Colombia tome una medalla de María Santísima y se le envuelva la pistola para tener buena puntería para matar a otro. Eso es educación religiosa, pero no es educación espiritual. La educación espiritual requiere estar fundamentada en el reconocimiento del otro, en la autonomía. Y para formar en la autonomía se requiere formar en el autoconocimiento, en la autoestima y en la autorregulación. Y esas tres formas de aprendizaje no los tenemos ni en la casa, ni en la escuela, ni en la empresa, ni en los medios de comunicación, ni en la política, ni en el arte. Tenemos que hacer una transformación mental total si queremos aceptar un nuevo nivel de humanización que nos conduce al paradigma del cuidado y de la empatía. Gracias, gracias. Ana Maria, posso fazer uma pergunta antes do público? Você vai comentar? Mas eu vou falar dessa aqui também. Posso falar essa que você vai fazer? Exatamente, porque está chegando uma pergunta. Eu emendo nessa e depois eles vão. Isso, que é o seguinte, a pergunta é a seguinte, em algum momento da história da humanidade, os valores majoritários foram de solidariedade, cuidado ou empatia? Tá. Falando do empreendedorismo, o empreendedorismo, ele na verdade é a espinha dorsal, né, da economia de um país e da sociedade, né? Quer dizer, acho impossível pensar uma economia saudável, próspera, sem o empreendedorismo. Então, se é uma alternativa, sem dúvida que é. A Choca, por exemplo, aposta nisso há 30 anos, né, e trabalha para desenvolver esse empreendedorismo há 30 anos. O único grande problema que eu vejo no empreender é a atitude, o comportamento que a sociedade brasileira e, né, a sociedade em várias partes do mundo tem, que é a de dizer, você não pode. Né? O Bernardo falava das habilidades de uma nova pedagogia que tem que ser desenvolvidas, eu adicionaria a autopermissão. Né? Permissão é você se permitir, né, a não dizer para você mesmo, eu não posso fazer, a não seguir quando alguém te diz, você não pode fazer isso. Né? Se dar a permissão para empreender. O empreendedor precisa de ter essa condução, né, de se permitir, né, empreender. Com relação à pergunta dos valores majoritários... A pergunta em algum momento da história da humanidade, eles já existiram? Já foram diferentes de hoje?
Eles existiram sempre. Sempre. Solidariedade e cuidado. Pergunto, né? Sempre. A história da humanidade é também uma história de solidariedade, cuidado ou empatia. No entanto, eu gosto muito de um livro que se chama A Civilização Empática, que é de um autor chamado Jeremy Rifkin. E o Jeremy coloca, né, exatamente esse ponto. A história que nos foi ensinada, a história que nos é contada, né, e lembrem todos vocês de como vocês aprenderam história do Brasil e história mundial na escola, é a história de guerras. Sempre nos contaram a história a partir das guerras, né? De alguém que ganhou e alguém que perdeu. E nunca foi contada a história do amor, a história dos encontros, a história né, das atitudes positivas, né, de cuidado e empatia, mas não que elas não existiram. A Segunda Guerra Mundial é plena de histórias de empatia e cuidado, só que o que foi contado, né, o que é contado, é o desespero, é a fome, é a dor, é o sofrimento, é o nazismo, né? Mas subjacente estava a empatia, o cuidado, a solidariedade. Agora é o momento que a gente tem que contar a história de uma outra forma. Nós temos que contar a história de uma outra forma, né? Eu queria que você comentasse, Leonardo. Olha, está pifando, não? Olha, eu acho que há uma colaboração que as culturas andinas estão dando à cultura mundial, que é a categoria do bem viver. E para falar sobre isso, nós temos aqui um indígena do Equador, Milton Cáceres, que devia falar, e eu quero passar o microfone para ele para nos explicar o que é o bem viver, que eu acho uma forma alternativa de organizar a relação com a natureza, entre as pessoas, profundo sentimento de pertença, de igualdade, de sintonia com todas as energias. Milton, por favor, venga e habla-nos del bem viver. Muchas gracias. La mejor manera de explicar el buen vivir es recordar lo que los guaraníes decían. Los guaraníes decían que el bien vivir es caminar erguido. ¿Quién camina erguido? Aquel que no tiene culpa, aquel que no tiene miedo, aquel que tiene una vida sana, una vida integral, y eso es caminar erguido. La persona que tiene culpa, la persona que destruye, la persona que oprime, camina así. Camina con culpa, camina agobiado por el peso de la culpa. Entonces, el caminar erguido es un mandamiento ético. Y en Quichua, una de las lenguas más importantes que tiene nuestra América, en Quichua se dice Sumaj alli causai. Sumaj es lo bello, lo precioso, lo hermoso. Alli es bueno y causai es vida. Entonces, es exactamente que lo que decían los guaraníes. Sumaj alli causai es tener una vida plena, una vida de dignidad, es decir, una vida para caminar erguido. Esa ética, ese mandamiento tan viejo que tenían nuestras culturas, hoy se pone a la orden del día para precisamente poder enfrentar las grandes aguas, para poder enfrentar los grandes desafíos. Tenemos que caminar erguidos. Eso es una cosa profunda, no es difícil. Y sobre todo, no hay que tener miedo. Vamos seguir, então, são muitas perguntas que estão chegando. Eu vou até pedir para os meus convidados, assim, vamos tentar ser breve para conseguir responder a maior quantidade possível.
A pergunta é, se os líderes mais poderosos, Obama e Merkel, se recusam a dialogar, como é possível mudar o sistema? Leonardo. Olha, o Evangelho diz, com muita oração e jejum, sabe? Porque esses são tão empedernidos. Quer dizer, o que está por detrás deles é a profunda arrogância típica do Ocidente, que diz que nós temos a melhor religião, a melhor democracia, a melhor tecnologia, melhor forma de vida, e impõe a todo mundo esse mesmo modelo. E não aceitam a diversidade. E nem estão aqui porque temem questionar a sua visão imperial de serem aqueles que dão as cartas do mundo. E aqui eles têm que dialogar em pé de igualdade com o presidente de Malvídias, que é uma ilhazinha que está afundando. E dialoga com Obama. E Obama não quer nem saber de que afunde a ilha. Não pertence aos interesses americanos. Então, eu acho lamentável que Cameron, que Merkel, que Obama são os poderosos do mundo, por onde passam as decisões políticas, especialmente militares, porque a força dos Estados Unidos reside nisso. Eles podem matar todo mundo. Todo mundo. Eles têm 300 aviões voando continuamente com ogivas militares que podem ser disparadas dentro de 1 minuto e meio. Isso não estou inventando, eu escutei isso no discurso lá da ONU, quando Miguel Descoto assumiu a presidência da ONU. Disse, o maior Estado terrorista está aqui, Estados Unidos. E aí logo a delegação americana saiu, lógico, da Assembleia. E aí deu dados das bombas, das 600 bases que eles têm no mundo, 500 mil soldados distribuindo, as armas que eles têm, que eles podem acionar a qualquer momento, é o poderio deles. Então eles não querem discutir, eles querem mandar. E eu acho lamentável, porque eles nos estão empurrando cada vez mais perto do abismo. Nós não podemos aceitar isso. Eu acho que o tempo é urgente, nós não podemos perder essa chance, porque não haverá outras chances, não podemos errar, porque não dá para corrigir, então temos que envolver mais e mais pessoas, e aí trazê-los ao diálogo, à discussão, para pensar não a economia e o poder, mas pensar o destino da civilização, o futuro da vitalidade do nosso planeta, a preservação da natureza, porque essas são as questões básicas que movem, na verdade, a humanidade. E a questão é... Perdón, yo quisiera sobre eso una cosa. Yo no soy tan pesimista como Leonardo. A ver, la cosa es así de sencilla. Todo político tiene el poder que nosotros queramos darle. El político tiene un tendón de Aquiles, una gran debilidad que se llama la opinión pública. Uno solamente es político si tiene opinión pública, si tiene seguidores, si tiene votos. Político sin votos es un politólogo, ¿ya? Entonces, pensemos lo siguiente. Hoy es posible ir más allá de los grandes líderes políticos. ¿Por qué? Porque existen las redes sociales. En la medida que las sociedades aprendamos a conversar globalmente sobre determinados temas, los políticos tienen que adherir a esos temas si quieren sobrevivir. Antes esto no era posible, hoy es posible. Porque el valor del Facebook, del Twitter o de todos estos sistemas no es que hayan armas las redes sociales, no. Las redes sociales existen antes de Facebook, existen antes de Twitter. Lo que ha hecho, y esto no es palabra mía, esto es de Zuckerberg. Zuckerberg dice, yo no inventé las redes sociales. La red de Harvard existía antes de yo nacer. Lo que yo hice fue un sistema para que esa red pudiera conversar. Eso mismo es Twitter, un sistema para que las redes puedan conversar. Si nosotros comenzamos a conversar, podemos cambiarlo todo. Toynbee, un historiador inglés, decía lo siguiente: los griegos lo pudieron inventar todo y lo pudieron cambiar todo porque tenían una sola cualidad: sabían conversar mucho. Hoy podemos hacer eso a gran escala. Si comenzamos a conversar sobre el planeta, sobre la política,
sobre la empatía, sobre el cuidado, sobre las transacciones ganar-ganar, sobre cómo cuidar la diversidad, etcétera, comenzamos a conversar y usamos las redes, eso, los próximos líderes alemanes, europeos, los que sean, o norteamericanos o asiáticos, van a tener que oírnos porque si no, no podrían ser políticos. Complementando essa discussão da força das redes sociais, tem uma pergunta aqui direcionada para o Leonardo, que é como utilizar, assim, na prática, essas redes sociais para que a empatia e o cuidado se ampliem em uma sociedade consumista e individualista. Porque a gente sabe também que muitas discussões nas redes sociais hoje se perdem, né? E como tornar essa vida mais inteligente e mais, com mais empatia nas redes sociais? Olha, eu diria duas coisas. Primeiro, entender que as redes sociais, no meu modo de ver, inauguraram uma nova etapa da história das relações humanas. Até agora as relações vinham de cima para baixo. As redes sociais estabeleceram as relações horizontais. Uma grande democracia planetária, onde todos conversam. O Egito mostrou claro isso. Os da cidade conversaram com os do campo, se reuniram juntos e derrubaram o ditador. Então, é uma forma nova de comunicação que envolve todo mundo. E todo mundo se torna sujeito e põe as suas mensagens, entra em comunicação. E aqui vem, eu acho, um problema de educação que o Toro estava falando. Como é que eu uso esse instrumento? Porque eu posso usá-lo também no serviço do sistema, para que tenha a sua manutenção. Ele se permite a tudo. Por outro lado, se há uma mentalidade cada vez mais que cresce como consciência, onde o centro não é comércio, não é dinheiro, não é economia, mas é vida, é humanidade, é planeta, é a coexistência da família humana, é a comensalidade, todos poderem comer uma vez por dia. De repente, essa nova consciência, que está crescendo cada vez mais, ela entra nessas redes e pode ajudar um salto de qualidade rumo a outro tipo de sensibilidade e outro tipo de civilização que nós ansiamos. Então é um instrumento fortíssimo que deve ser usado para essas mudanças que são necessárias. Tem uma pergunta para o Bernardo Toro, da Dulce Angel, da plateia. Ela pergunta o seguinte: conhecendo a realidade do modelo pedagógico brasileiro, como falar desse câmbio de paradigmas se os jovens chegam ao final do ensino fundamental analfabetos? A ver, nosotros invitamos a Milton y a Vilma como dos comentaristas adicionales y es una pregunta de educación brasilera. Yo me prefiero que Vilma responda a la pregunta. Eu gostaria de apresentar a Vilma, alertando, ela dispensa apresentações, porém, a Vilma é uma educadora que tem dedicado a sua vida à construção da educação pública de qualidade. Ela trabalhou com o educador Paulo Freire e hoje é gerente-geral, ela é tímida, e hoje ela é gerente-geral de educação da Fundação Roberto Marinho, onde está à frente do telecurso, dentre outros projetos educacionais. Vilma, a gente queria que você contasse um pouco da sua experiência cheia de empatia para nós. Bom dia. Primeiro dizer que essa manhã e esse momento aqui é sublime, né? É de paixão, de muito amor, de muitas lágrimas e lágrimas boas, né? Ultrapassamos o paradigma de que chorar, sorrir, ser feliz não é científico, né? E as nossas escolas ficaram cheias de uma única razão e desse paradigma que exclui os nossos jovens dentro da própria escola. Quando Paulo Freire estava no exílio, e naquelas famosas cartas do exílio, ele escreveu um homem novo e uma mulher nova. E esse homem novo e essa mulher nova fala exatamente de tudo isso que ouvimos com tanta competência e sensibilidade desses quatro que aqui estão, de Boff, de Bernardo Toro, de Ana, mediado por Renata. A escola, assim como a família, tem que ser esse espaço de desenvolvimento pleno, né? Onde o amor, a paixão, o cuidado
habite essas relações, né? Continuando com Paulo Freire, nessa carta do homem novo e de uma mulher nova, ele propunha essa mudança. E essa mudança aconteceu em muitos espaços do mundo e do Brasil. Nós só não conseguimos levar para todos, universalizar. Mas as experiências desse desenvolvimento integral, humano, numa relação com a Mãe Terra, harmoniosa, amorosa, generosa, assim como devemos amar os nossos filhos e amar os filhos da pátria, e que essa relação e que essas competências e habilidades de ser hoje um educador, uma educadora, uma mãe, um profissional, em qualquer espaço, exigem de todos nós. É possível fazer, sim, e já se tem inúmeras experiências de educação básica no Brasil e fora do Brasil, que inspiram a práticas, né, que são mediadas por outro paradigma. Quando perguntaram a Paulo Freire quem educa o professor, ele disse: professor é aquele que aprende todo dia. E ninguém aprende sozinho. Aprendemos todos em comunhão, mediados pelo mundo. Mediados pelo mundo. E quando lhe perguntaram certa vez na volta do exílio, quais eram as grandes competências indispensáveis ao professor, ele respondeu: primeiro, compaixão; segundo, tolerância; terceiro, humildade; quarto, amor, muita paixão. E quinto, ele vai aprender muito com todos os seus alunos, com todos os seus pares. E com humildade e tolerância, ele vai descobrir que mestre é aquele que aprende. Obrigada, Vilma. Continuando nessa... A gente estava falando de rede social, também da importância de se espalhar essa ideia, divulgar essa ideia. O Leonardo Boff estava me contando, um pouco antes de começar o fórum, que a gente já teve alguns avanços importantes nessa semana de tomada de atitude de parte do empresariado, que foi notícia lá fora e ele nem sentiu sendo notícia como deveria ter sido aqui no Brasil, que são... Eu gostaria que você contasse para a gente esses avanços, né? A ideia do compromisso assumido pelos empresários e os 4 pontos que você acha fundamental. Bom, vou dar uma de professor aqui agora, viu? Vocês vão se aborrecer comigo. Bom, uma coisa que eu li no Financial Times, e não saiu nada do Brasil que eu possa ter visto. Que há 2 semanas atrás, preparando a Rio+20, se reuniram grandes empresários de grandes corporações aqui no Rio de Janeiro. Dizendo o seguinte: a ONU não resolve nunca nada. Não chega a convergência nenhuma. Os governos são muito lentos e burocráticos. Então a frase deles é: nós vamos assumir o comando. Nós vamos assumir o comando. Vamos aceitar que há aquecimento global, que há recursos escassos e a terra é finita, e que nós temos responsabilidade pelo futuro da nossa espécie e para manter a terra andando. E vamos organizar nossas economias nessa linha. Saiu uma página inteira do Financial Times contando isso aqui do Rio de Janeiro. Então eu acho que nessa reunião Rio+20, há 3 figurantes importantes. Esses oficiais, aqueles representantes das 192 povos de governos que estão lá na Rio Sul, né? E tem os empresários que estavam presentes outras vezes, mas não de forma organizada. E agora estão de forma articulada. E tem a cúpula dos povos, que sempre estava presente. Então, os 3 estão tentando buscar caminhos. Agora, eu acho que a esperança, eu acho que aqueles oficiais do governo, na resignação, se resignam. Pior coisa que pode acontecer, eu acho, é não fazer nada, é deixar que a terra que se dane. Os empresários estão assumindo a responsabilidade
E são importantíssimos, porque eles dão trabalho, fazem andar a economia, permitem que as pessoas vivam e assumem aquilo que é a economia verde, segundo eles, com as críticas que nós podemos fazer, mas com a preocupação de manter o caráter, digamos, verde, isto é, preservar o mais possível o capital natural. E a culpa dos povos vive de esperança, de sonhos, traz experiências de como tratar sementes, como tratar as águas, construir novas formas de trabalho, economia solidária. Esses têm esperança. Então eu acho que a gente tem que olhar essa realidade mais complexa e não ficar só pendendo das decisões que vêm lá da ONU, mas ver o movimento global da humanidade que mais e mais está despertando para a sua responsabilidade. E eu acho que isso em termos, vamos dizer a palavra feia, em termos quânticos, porque para a física quântica não existe matéria. Matéria é energia altamente condensada, tudo em redes. Então aí está nascendo energia que vai se acumulando e até chegar a um tsunami do bem, que permite uma virada da consciência, e aí sim começa, eu acho, uma outra forma de habitar o planeta, uma forma mais ecoamigável, que dá muito mais esperança, e assim vamos construir, que é o lema da Rio +20, construir o futuro que queremos. E isso acho que é o grande sonho de todos nós. Obrigada. Essa pergunta é para você, Ana Maria. As crianças que não recebem cuidado nos primeiros anos de vida têm chance de desenvolver empatia? Aí ele complementa. Há possibilidade de criação de medicamento para nos tornar mais empáticos? Olha, quem desenvolver a pílula da empatia vai fazer um bem à humanidade, né? Não dá para ser de fora para dentro, gente. Tem que ser de dentro para fora. Olha, a primeira pergunta, eu vou falar mais do que eu conheci com esse programa da Mary Gordon e também de vários outros empreendedores que trabalham com jovens e crianças. É muito mais difícil você desenvolver a empatia quando já a criança e o jovem foram expostos a violências sistematicamente na sua família, na sua comunidade. É muito mais difícil de desenvolver. Não é impossível, não, mas é muito mais trabalhoso, demora muito mais, requer habilidades muito específicas de vários campos da ciência, educação, neurologia, psicologia, etc., dá muito mais trabalho. O melhor mesmo seria se a gente conseguisse ter o cuidado com esse bebê, que depois seremos nós, né? Pessoas adultas. Eu queria ouvir o Bernardo e o Leonardo também sobre essa pergunta, mas eu queria só comentar quem fez a pergunta do Obama e da Merkel. Nós estamos aqui falando de um fórum de empreendedorismo social na nova economia, mas em nenhum momento a gente conseguiu falar ainda de uma nova política, né? Eu vejo aqui o Ricardo sentado na plateia e trabalhando ativamente na criação de novas lideranças, né? Na formação de novas lideranças políticas. Por que não, não pensarmos e não planejarmos o nosso futuro brasileiro daqui a 20 anos com novos políticos com essa base de valores que nós estamos falando aqui? Não acho impossível, mas eu acho que a gente tem que ter como propósito a formação dessas novas lideranças políticas também. Obrigada. Eu acho que o assunto está gerando muita informação. Aplausos, gente, por favor. E a pergunta é: como podemos encontrar mais informações sobre todos esses conceitos que a gente falou aqui? Que livros vocês recomendam? Essa pergunta veio da plateia. E é bacana que o pessoal que está cuidando da internet também coloquem essas orientações para o pessoal do site, né? Todos os livros do Leonardo Boff. Todos. Para começar, todos em português. Leonardo Boff, Saber Cuidar.
E existe uma literatura bastante interessante surgindo, falando da empatia e aplicação, né, ela praticamente aplicada à sociedade. Eu mencionei um aqui que eu especialmente gosto muito, que é a civilização empática, né, The Empathic Civilization, a corrida da raça humana pela empatia, que é desse autor que se chama Jeremy Rifkin. Eu não sei se no fórum a gente pode disponibilizar essas informações. Um outro que também é uma referência muito importante é Frans de Waal, W-A-A-L, que se chama A Era da Empatia, The Age of Empathy. A própria Mary Gordon, que eu também citei, do Canadá, ela tem um livro que se chama Raízes da Empatia, Roots of Empathy. Né? E tem outros mais também, mas os do Leonardo são os primeiros que deveriam ser lidos. Leonardo, aproveite e me responda mais esta da plateia. Como incentivar uma cultura de cuidado para pessoas que não valorizam cuidar de si mesmas? Pergunta do Daniel. Olha, eu acho, e há uma larga tradição que vem lá dos antigos até hoje, e que culmina no maior pensador do século XX, que foi Martin Heidegger, no famoso livro dele, Ser e Tempo. O miolo desse livro é definir o que é o ser humano. Então ele diz, o ser humano não se caracteriza, a essência, a natureza do ser humano, não é nem a inteligência, nem a liberdade, nem a espiritualidade ou o espírito, mas a essência do ser humano é o cuidado. É o cuidado. Aí ele recupera um mito que vem lá dos antigos até hoje. Por que o cuidado? Porque o cuidado é aquela pré-condição que deve existir para que um ser venha à tona, venha à luz, nasça. É o coordenador antecipado de nossas ações, para que a ação seja benéfica e não destrutiva. Então, e nós todos aqui somos filhos e filhas do cuidado. Se nossas mães não tivessem tido o infinito cuidado de nos acolher, nós não teríamos como descer do berço e procurar nossa comida. Então nós somos fruto do cuidado. E alguns vão mais longe, como Stephen Hawking, esse grande astrofísico, diz o cuidado é uma constante cosmológica. Se naqueles primeiros segundos após o Big Bang, aquelas energias não tivessem sutilíssimo cuidado de se equilibrarem mutuamente, nós não teríamos as grandes estrelas, não estaríamos aqui para falar disso tudo, ou seria o universo estourado sobre si mesmo, ou ter-se diluído infinitamente sem se condensar. Então o cuidado é uma constante humana, uma constante cosmológica, está sempre presente. Então o que nós temos é que desentranhar o cuidado. Não é ensinar o cuidado de fora, mas como dizia Ana Maria, né? Ana Maria. É praticar o cuidado. É praticar o cuidado que está dentro de nós. E na verdade a gente faz naturalmente, especialmente quando atravessa uma rua. Tem que olhar se tem um carro que vem em cima. E escapar da lei seca, tem que olhar onde estão os policiais. Tem que tomar cuidado para não tomar umas caninhas antes de dirigir. Tem que tomar cuidado de tudo. No fundo tudo aquilo que a gente ama, a gente cuida. Tudo aquilo que a gente cuida, a gente ama. Então o cuidado deve começar com a gente. Com a camisa, com as unhas que os homens não gostam de cortar. A mulher vem e diz, olha, muito comprida a unha, corta. Com o cabelo. Cuidar da nossa mente, do nosso coração, das palavras que dizemos para que não sejam humilhantes, mas que facilita a comunicação. Cuidado de tudo, até da nossa espiritualidade, aquele sentido mais profundo da nossa vida, da nossa ética. Então tudo é coberto pelo cuidado. Mas começa com a gente e se estende à totalidade da realidade. E aí o Pedro, que também está na plateia, pergunta, só temos abundância num contexto de generosidade. Como então enxergar a riqueza social e utilizá-la como um recurso para empreender? Capital humano.
Sem dúvida, o capital humano é prioridade, tem que ser prioridade para as empresas, para os governos, e a formação desses indivíduos, né? Essa é a riqueza social, né? A formação. A gente falou o tempo todo aqui que a gente está junto aqui nessa hora e meia, 2 horas, a gente falou de criança, de jovem, de educação. Essa é a riqueza social mais importante que a gente tem que focar e investir neles, né? A educação não pode... né, alguém fez a pergunta aí, né? Como é que a gente lida com os jovens que se formam analfabetos? Não pode. Isso não é uma prioridade decente para um país. Isso não é uma prioridade decente para um país, né? Então, a riqueza social é o investir, para mim, do meu ponto de vista, em empreendedorismo, transformação, sustentabilidade, tudo se conecta com fazer da formação do capital humano a prioridade de um país.